E aí, oitavo ano, beleza pura? Olha nós aqui de novo, vamos dar continuidade na nossa aula, agora falando sobre o clima do Oriente Médio. Olha só, Oriente Médio, quando você vê na tua cabeça, o que você vê de Oriente Médio? Com certeza você vê filmes de deserto, vê filmes de Aladim, você vê filme As Cruzadas, você vê filme de gênio, de caravanas, aquelas dunas, e é isso aí. O que acontece? O Oriente Médio, a gente precisa logo de cara ter um entendimento. Ele é cortado, né, ao norte pelo Trópico de Câncer. E essa linha dos trópicos aí, ela vai te dar uma forte tendência aí de desertos. E o Oriente Médio não é diferente. Por onde passa o Trópico de Câncer, está localizado ali o deserto da Arábia, tá? Outros fatores que vão influenciar e ajudar a produzir os outros desertos, né? O predomínio de massa de ar seca atuando nessa região, aos obstáculos naturais, como o relevo do Oriente Médio, que a gente já viu que é de médio para alto. E vai impor com isso uma circulação de massa de ar úmida, né? A altitude vai, em alguns momentos, em alguns locais, nós vamos ter uma altitude com áreas de gelo, áreas mais altas aí, os climas vai ter uma alternância aí, tá? Mas o que acontece é que o clima desértico ele é predominante. Vou frisar aqui para você, o clima desértico ele é predominante e ele vai trazer para a gente uma questão de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É aquela diferença entre a máxima temperatura e a mínima. Então, do menor para o maior e do maior para o menor, nós vamos ter uma sensação durante o dia de temperaturas altíssimas e à noite vai despencar bastante, despencar muito, cair muito essa temperatura, que é uma característica dos desertos, né? O deserto, o que vai acontecer? Durante o dia, o sol batendo, a reflexão do sol bate e vai embora rapidamente. Durante a noite, não tem formação de nuvens, o céu é azulzinho, muitas estrelas, mas como não tem muita formação de nuvens, fica extremamente gelado também. E você vai ter nesse tipo de clima também baixíssimas precipitações. Em algumas áreas aí é comum ficar anos, 2, 3 anos sem chover em algumas áreas. Então nós temos aqui, conforme o próprio livro está colocando para a gente aqui, algumas partes como na Jordânia, na Síria, Irã, Afeganistão extremamente desértico, né? Ele nessas áreas é um clima muito desértico, moderado e frio por causa das amplitudes. À noite, deserto, então fica muito frio. E então esse clima deserto moderado vai apresentar uma grande aridez nas médias que vão se ter. E o clima desértico frio, ele vai trazer para a gente invernos com temperaturas médias negativas e vai estar relacionado diretamente ao tipo de relevo e principalmente à altitude. Então, algumas áreas mais altas, que nós temos já neve normal, né? Se lembra aquela relação que eu te falei, que o regime é misto, regime fluvial de chuvas e regime nival, derretimento da neve no verão, né? Nas áreas mais altas, no verão, derrete um pouco, alimenta o regime pluvial de chuvas nas bacias dos leitos dos rios, tá? Nós temos aí essa observação é muito legal, porque algumas áreas do Oriente Médio agora nós temos o quê? Nós temos a área de Dubai, né? Nós temos aí essa área Dubai, Abu Dhabi, Catar, que são áreas que estão tendo um desenvolvimento muito forte com os sheiks ali. Você tem cidades lindíssimas, Abu Dhabi é uma delas. Você tem essas áreas aí extremamente desenvolvidas. Então, quando você tem
uma participação, uma parte financeira muito grande. Dubai, por exemplo, ele está utilizando de recurso financeiro e tecnológico, ele tá fazendo o seguinte, ele está lá nos Emirados, né? Dubai fica nos Emirados Árabes, né? 3 a cada 10 chuvas são provocadas pelo homem, ou seja, pela tecnologia. Cientistas desenvolveram um método de torpedear, né, de semeadura de neves. Eles jogam um produto, né, no céu, umas bombas que, quando explodem, né, como se fossem explodem gases especiais que se misturam e fazem reações químicas a fazer com que formem-se nuvens artificiais. Essas nuvens artificiais são de várias frentes de pesquisas, né, para aumentar os índices pluviométricos dessa região. O Brasil também já está estudando essa possibilidade até para mexer um pouco, né, com o regime que poderia mexer um pouco no Nordeste brasileiro. Mas o Brasil ainda está começando a trocar informações com eles nesse aspecto aí. Isso aí no futuro pode ser uma coisa interessante para todos os países. Vamos dar uma avançada aqui com outros tipos de clima, né, que também tem ali no Oriente Médio. Então você tem o clima que a gente viu desértico, e aí nós temos o clima semiárido também, que vai ter o quê? Áreas que você vai ter, principalmente ao redor das áreas, numa zona de transição, você tem as regiões de clima ali um pouquinho mais baixos, né, próximo ali à região semiárida, ali no Planalto da Anatólia, na Armênia, no Irã, né, e um pouquinho já saindo da área desértica, já numa zona de transição também do Afeganistão. Nós temos ali também, nessa área do, do Oriente Médio, algumas posições, principalmente, até essa foto aqui é muito bem colocada, o litoral da Turquia. A Turquia tem uma grande parte no Oriente Médio, né? Então nós temos no litoral próximo ao mar Mediterrâneo e algumas áreas no interior da Turquia, do Irã, você vai ter uma proximidade desse clima mediterrâneo, com verões amenos e secos e os invernos um pouco mais frios e úmidos. Litoral do Mar Negro também, o clima é temperado oceânico, com estações bem definidas. Por quê? Quando você tem um encontro, quando você tem o Mar Negro, que é muito grande no mapa, e quando você tem proximidade do Mar Mediterrâneo, a maritimidade vai influenciar no clima. Deixa eu ver se eu volto aqui para você, só para a gente mostrar ali. Foi lá para trás, mas eu vou mostrar para você, se eu conseguir achar aqui, um mapa do Oriente Médio, que a gente consiga trabalhar isso. Ó. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Olha aqui, quando a gente está falando, ó, justamente aqui, nessa região, olha aqui, Mar Mediterrâneo e Mar Negro. Essa aqui é a parte da Turquia, ao Planalto da Anatólia, quando a gente viu ali. Nós temos aqui, principalmente a Turquia, a Síria, né? Nós temos essa parte aqui com climas mais amenos. Onde você tem a proximidade dos mares, você tem climas mais amenos. Olha o Mar Vermelho. Então, o Planalto da Arábia aqui, você tem as beiradas, onde você tem o contato maior, né, com a proximidade do Oceano Índico, Golfo de Omã, onde você tem o Mar Cáspio aqui, o centrão, que são as áreas mais desérticas, tá? Áreas mais secas. Mas onde você tem o contato com os mares, você vai ter essa quebra, né? Essa diminuição, essa interferência da maritimidade, né? Para ajudar na questão do clima. Perfeito? Então, olha só, nós temos aqui, ali eu mostrei para você, e voltando aqui, ó, interior da Turquia, do Irã, né? Clima mediterrâneo, como a gente estava falando ali. A gente tinha falado Turquia e Síria, né? Então, repetindo, a Turquia e do Irã, tá?
Vegetação. Olha só, vegetação no Oriente Médio é o seguinte, como você tem que pensar uma coisa, como a maioria do Oriente Médio são de clima desértico, você vai ter, como eu mostrei agora no mapa, onde você tiver a proximidade das zonas do Mediterrâneo, dos mares, você vai ter uma pequena vegetação mediterrânea, uma vegetação rasteira, mas a maioria, os maiores desertos que estão ali no Oriente Médio, o que nós temos que ter um cuidado aí? A vegetação ela vai estar associada ao clima desértico. Vou até botar aqui, ó. Você vai ter o tipo de vegetação associada, adaptada ao clima, à escassez de água, que são aquelas vegetações xerófitas. O que são as xerófitas? Estilo cactácea, parecido com cactos, mandacaru, xique-xique, do nosso sertão nordestino. Lá são os cactos, são as vegetações bem no chão rasteiro. Ah, professor, já vi em filme os oásis. Oásis é o quê? Oásis é uma ilha de segurança onde geralmente você brota aquela água do lençol freático e que você tem uma vegetação que se desenvolve no meio do deserto. Eu já vi um filme do Aladim. No meio do deserto ele foi salvo que tinha uma vegetação e um lugar que ele mergulhou, tomou um banho e tinha um pouco brotando uma águazinha saindo ali como se fosse uma, um córrego, e aí ele bebeu água potável. Justamente essa água mineral lá do lençol freático que às vezes brota no meio do deserto. Então, tem que se ter cuidado com isso. Aí você tem uma vegetação que não é a vegetação xerófita. Nós temos ali 6 dos 25 maiores desertos do mundo ficam no Oriente Médio. O maior deles é o deserto da Arábia. Você tem essas áreas aqui, ó, onde se encontra o deserto da Arábia. Ele se localiza na Península da Arábia, que cobre total ou parcialmente os seguintes países. Olha só, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait e Omã. E eu falei para você, Arábia Saudita super bem desenvolvida, Catar super desenvolvido, Emirados Árabes, quando a gente citou ali atrás, Abu Dhabi, né? Então, o deserto da Arábia é caracterizado por clima quente e seco, ok? A região é frágil, mas não tem qualquer proteção. A caça e as práticas agrícolas de pastoreiro estão desenvolvendo. Então, olha só, realmente essa parte aí de vegetação, ela não tem muitas regras ambientais. Então, caça, práticas agrícolas estão cada vez mais pegando, né? E danificando cada vez mais essa área aí. E além disso, não esqueça, né? Não se esqueça que aqui no livro está colocando muito bem. A exploração do petróleo e os conflitos militares tem grande degradação no deserto da Arábia. Ainda tem isso aí, né? Para a gente ter um certo cuidado. Pessoal, também tem o deserto da Síria. A Síria, que a gente falou na outra videoaula, né? Segundo maior deserto, né? A Síria aqui. Outros desertos aqui que o livro localiza, coloca. Esse patrimônio mundial aqui, que é os castelos de areia no deserto da Chat e Lut, no Irã. E nós temos alguns desertos, algumas coisas ali. Turquia tem uma vegetação, tem uma completamente diferente, né? E nas áreas mais úmidas tem algumas formações florestais, tá? Principalmente na área, como eu estou falando, a área de Turquia, nas áreas onde tem os mares. Pessoal, fechamos por aqui, ok? Qualquer coisa, depois a gente não tira dúvidas.